feliz sábado a você, meu amigo, minha amiga. Mais uma vez, uma grande alegria, uma grande satisfação estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Obrigado por sua participação. Compartilhe o nosso canal, dá um like aí para que o canal seja cada vez mais relevante e importante para a minha vida, para a sua vida, para a sua família e para todos nós. Hoje, nós temos o prazer de termos a participação nossa querida irmã Rogéria Brito. Ela é esposa do pastor Brito, que esteve conosco semana passada. Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa extraordinária, muito comprometida, responsável. Também participou todo o ministério de pastor Brito no Brasil, fora do Brasil. Hoje ainda está em atividade. Ela é enfermeira, trabalha na área de saúde, salvando vida e ajudando pessoas e continua apoiando a igreja. Rogéria, seja bem-vindo, feliz sábado, satisfação enorme, as suas boas-vindas aos nossos queridos ouvintes. Olá com todos, tudo de bom para vocês, estou muito feliz por essa participação, é sempre muito bom falar sobre a Bíblia, e essa lição dessa semana realmente tem vindo para nos dar aquela satisfação em sermos adoradores de um Deus tão bom. Amém, muito bem, seja bem-vinda, Rogéria. E essa lição, a lição 9, né? Uma vida de louvor. E o texto áureo da lição se encontra em Filipenses, capítulo 4, versículo 4, nos diz o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez, digo, alegrem-se. Rogério, essa é uma lição importante, não é? Uma lição maravilhosa, mas quais são os pontos que você poderia destacar mais importantes da lição desta semana? Veja bem, a lição vem falando 2 pontos interessantes, quando ele diz alegria e louvor, elas estão enraizadas em nosso relacionamento com Deus, porque disso depende, do nosso relacionamento com Deus, por isso que a gente pode louvar sempre. E isso significa que a nossa vida em louvor se torna um estilo de vida. A vida do dia a dia é de louvor a Deus. E a segunda coisa que a lição destaca é que, ao passar esse tempo com Deus, em relacionamento, em louvor, nós vamos tocar outras vidas, outras pessoas. Porque podemos dizer assim, o que é louvor? Louvor é um ato, é um efeito. No caso do nosso relacionamento com Deus, é o efeito do que nós fazemos com Deus em resposta do que Ele faz conosco. Por isso, louvor. Agora, é muito interessante que nós devemos sempre lembrar que Deus transforma a nossa vida, Ele muda a nossa vida para que a nossa vida mudada possa transformar outras pessoas, possa transformar outras vidas. Então, é uma cadeia de mudanças, é uma cadeia de transformações, porque a raiz de todo louvor está no nosso relacionamento com Deus. Amém, muito bem. E o primeiro tópico da lição, Rogério, traz sobre os fundamentos para o louvor. E Filipenses, capítulo 4, versículo 7, nos diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Baseado nesse texto, como Paulo poderia ter escrito isso se ele mesmo estava encarcerado, né? E nesses versos, quais são as chaves para nós obtermos a paz com Deus? Então, uma pessoa que está encarcerada, uma pessoa que está passando por um crisol, ele pode vivenciar essa paz interior, vivenciar uma vida de louvor? Veja bem, nós automaticamente respiramos, o nosso corpo, automaticamente o coração bate. Quando nós temos um relacionamento com Deus bem afinado, automaticamente nós louvamos, ainda que estejamos passando por crisóis. Se estamos alegres, se estamos tristes, se estamos bem ou não, o louvor ele sai espontâneo, porque ele é parte de nós. Mas quando nós temos isso, por quê? Amar a Deus, louvar a Deus sempre é algo que faz parte da respiração da alma da gente. E lembrando que isso só é possível se nós tivermos fé em Deus. Lembrando que essa fé em Deus, ela causa 3 coisas muito importantes. Ela muda os nossos pensamentos, ela muda os nossos sentimentos e muda as nossas circunstâncias. Para alguns, pode olhar e dizer, coitada, ela está passando por um sofrimento. Mas na minha cabeça não passa isso, porque o meu afinamento com Deus é tão grande que mesmo que eu esteja passando por algum desafio, algum problema, alguma dificuldade, eu consigo louvar, porque Deus em mim é algo instantâneo, espontâneo, natural. Então o louvor sai natural. E por isso que Paulo, ele podia se sentar com Silas na prisão e começar a reclamar da vida. Agora estamos presos. Mas eles falaram, não, vamos manter a nossa mente em louvor. E começaram a cantar.
Então, nós podemos aprender dessa parte quando Paulo diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, por quê? Porque os nossos pensamentos vão estar sempre ligados com os pensamentos de Deus. Amém. Maravilha, né? O segundo tópico da lição traz uma das histórias mais conhecidas da Bíblia Sagrada e tem como título Derrubando as Muralhas pela Oração. E lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 30, diz: pela fé caíram os muros de Jericó depois de serem rodeados durante 7 dias. Considerando essa história da queda do muro de Jericó, o que Deus tentou ensinar aos israelitas, né? Como é que a gente pode entender esse texto, né? Esse texto que diz, né? Pela fé caíram os muros de Jericó. Veja bem, eu vejo nesse verso tão pequeno algo extraordinário para a nossa vida também, que é dependência. Não foi o barulho das trombetas. Muita gente diz, não, quando um barítono canta muito tempo, quebra um copo de cristal, e quando os israelitas tocaram a trombeta, foi por isso que caíram os... Nada disso. Era a dependência de Deus, foi a fé, porque eles poderiam fazer isso no primeiro dia, e seria feito pelo trabalho deles. Mas Deus queria mostrar a dependência deles no poder de Deus, porque foi o poder de Deus que fez com que as muralhas caíssem. Eles tinham que confiar que o poder de Deus era suficiente, e que eles eram somente pessoas confiando em Deus, fazendo o que Deus mandava. E eles seguiam a estratégia de Deus passo a passo, ponto a ponto, porque eles sabiam que não era pelo trabalho deles, não era pelas voltas deles, não era pela trombeta, não era nada disso. Eles tinham que seguir a estratégia de Deus, porque eles tinham que cumprir as ordens de Deus. Quando Deus faz um planejamento para a nossa vida, e às vezes a gente vê, mas isso não vai dar certo. Não adianta a gente pensar assim. Se Deus disse vá, vamos. Se Deus disse siga, sigamos, porque Ele sabe qual é a estratégia, qual é o plano. E outra coisa, nós temos que reconhecer que o poder que nos faz vencer não é nosso, é o poder de Deus, porque o poder para vencer é de Deus. Nós, pela fé, o que vamos fazer? Nós vamos respirar fundo, obedecer, e as muralhas vão cair, porque nós temos que colocar em nossa mente que o poder é de Deus e que a obediência é nossa. Amém. Muito bem, Rogério. E continuando nesse raciocínio, né, no tópico número 3, traz basicamente o título da lição, A Vida de Louvor. E está baseado no Salmo 145. Quais são os motivos que Davi apresenta para louvar a Deus com base aí no Salmo 145? Antes de tudo, podemos pegar só a palavrinha louvor. Louvor é reconhecer a grandeza de Deus, é a primeira coisa. Lembra que no começo eu falei que pode ser um ato ou um efeito. O ato de louvar, eu posso até louvar uma pessoa, louvar alguma pessoa aqui na Terra, louvar a mim mesma, mas o efeito do louvor que Deus quer é consequência da mudança que Ele faz na nossa vida. Então, primeiro, eu tenho que reconhecer a grandeza de Deus. Eu tenho que ser grata pela grandeza de Deus. E eu tenho que exaltar esse poder que pode transformar a nossa vida. Porque é muito importante, porque no Salmo, Davi diz, Deus é criador, Deus é grande e Deus é poderoso. Então, quando eu penso que eu sou obediente a um Deus que é grande, que é poderoso, que é criador e pode criar qualquer coisa, eu não tenho que temer, eu tenho que ficar tranquila. Mas ele não é só ele não é somente essas coisas grandiosas. Ele também é bondoso, ele é compassivo, ele é fiel. E interessante que lá no Salmo fala que ele é bondoso para todos. Quantas vezes a gente fica reclamando porque algumas pessoas que talvez a gente não goste ou pensa que é uma pessoa má, nós julgamos ela uma pessoa má, recebe a bondade de Deus. É porque ele é bondoso com todos. Ele é justo e fiel com todos. Ou seja, nós devemos colocar sempre na nossa mente o que Davi disse, que em minha boca esteja sempre o louvor ao Senhor, que a minha boca possa sempre proferir louvor ao Senhor, porque nós devemos louvar quando olhamos tudo que Deus criou. Nós devemos louvar ao lembrar tudo que Ele fez, o que Ele faz, e saber o que Ele fará por nós. E nós devemos louvar também
por muitos outros motivos pessoais, mas sempre enaltecer a Deus, porque Deus, ele sabe quando nós estamos ou não agradecidos. E de repente, não, mas eu não preciso falar, eu não preciso fazer isso, não preciso fazer aquilo. Nós precisamos fazer, porque lembra que eu falei também no começo, que o louvor não é somente do que eu e Deus temos, é que Deus quer usar esse louvor não somente para modificar a minha vida, mas transformar a vida de outros. Então eu preciso louvar para que outras pessoas também possam ser, que a minha boca possa proferir louvor, para que outros possam escutar, para que outros possam ver que ainda que o mundo esteja um caos, eu posso louvar a Deus, porque eu sei que a minha vida que o meu louvor é um estilo de vida. E quando é um estilo de vida, eu vou estar sempre louvando, porque Ele é Criador, porque Ele é grande e porque Ele é poderoso. Amém. Louvado seja Deus, né? Louvar é muito mais do que cantar, né? Cantar é uma coisa e louvar é algo que parte de dentro, né? Como reconhecimento, é um ato de reconhecimento do que Deus representa, do que Deus pode, do que Ele é em nossa vida, como nosso Criador, como nosso mantenedor e como nosso Salvador, acima de tudo. Rogéria, o testemunho que convence é o quarto tópico da lição, né? E tem ali um dos textos também importantes da Bíblia, do Novo Testamento, de Atos, capítulo 16, que conta a história do carcereiro, no versos 29 e 31, que diz: o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creio no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E essa história aqui, não é, que é um testemunho comovente, não é, de um homem que está em desespero, não é, mas dois homens que estão presos não estão no desespero do homem que é responsável pela segurança daqueles que estão presos, não é? Demonstra um ato muito mais frágil, né? Ele demonstra muito mais crisol, vamos dizer, que está passando por um momento muito mais difícil do que aqueles dois homens que estão ali presos, né? Aliás, no caso específico de Paulo, né? Nesse caso aqui específico. Como é que a gente pode entender essa história do apóstolo Paulo, que aí, não é, estava preso, mas o outro homem é que estava, na verdade, em uma prisão, que é a pior prisão do ser humano, que é a prisão espiritual. Como é que a gente pode analisar esse contexto? Veja bem, nós vemos aí uma situação desfavorável para todos. O carcereiro via Paulo também, só que a atitude de Paulo foi uma atitude de louvor. Ele louvava, mas não só louvava, ele também orava. Nós devemos lembrar que quando Davi escreveu tantos salmos, aquilo não era somente oração. Em várias partes da história de Davi, vemos que ele também o quê? Cantava. Ele louvava. É que, em realidade, o louvor não é só o cântico. O louvor é uma adoração. Nós adoramos quando cantamos, nós adoramos quando louvamos, quando oramos, quando... Há muitas coisas, quando nós respeitamos a Deus, tudo isso é uma parte da adoração. O testemunho de Paulo foi muito grande para com esse carcereiro. Então, ele falou assim, gente, vocês nessa situação estão cantando, louvando e alegres, e eu agora vejo que meu pescoço pode ir por água abaixo, então diga para mim agora como é que minha vida pode mudar, como é de vocês. É uma vida diferente, é uma vida boa. Eles estavam orando e louvando a Deus porque sabiam que Deus estava do lado deles. Há uma das histórias da Bíblia, uma das frases mais lindas que eu acho da história da Bíblia, em momentos assim de crisol, que são os três amigos de Daniel, que quando eles iam para a fornalha, eles disseram, se Deus quiser livrar, ele vai livrar. Mas se ele não quiser livrar, mas nós vamos obedecer. Então, às vezes, algumas pessoas fraquejam na hora do desafio, porque dizem, não, mas Deus não vai querer isso. Quando Deus diz, faça, nós devemos fazer. Confiados. Porque mesmo que Deus não quisesse salvar eles naquele momento, eles estavam dispostos a obedecer a Deus. Nós devemos sempre pôr em nossa mente que a manifestação de poder de Deus, ela vem se a gente cantar ou não. Deus sempre vai manter o poder dele. Na vida do carcereiro, se não fosse Paulo, seria outro. Era uma oportunidade que ele estava dando a Paulo, para que Paulo fosse testemunhar,
para esse carcereiro. E Paulo fez a parte dele. O crisol de Paulo, mas ele transformou isso em um momento de louvor, fez com que o carcereiro visse o testemunho tão bonito que é de uma pessoa, quando tem a Deus no coração, que louva e não reclama, e não fica rastejando. Aquelas pessoas que ficam o tempo todo só reclamando. Nós devemos louvar sempre a Deus. Pode acontecer o que acontecer na nossa vida. Qual é o básico do nosso louvor? A nossa salvação. Jesus já veio, já morreu, e já temos a segurança da salvação. Para que ficar sempre reclamando? Então, se outras coisas acontecem que não é do jeito que eu gosto, mas eu vou louvar, porque Jesus já veio e morreu em meu lugar, porque eu merecia a morte, mas não morri. Eu não merecia a vida, mas posso viver. Então, só por esse motivo nós podemos louvar sempre. Quando nós podemos pensar que a nossa vida não é uma vida para exaltar o meu trabalho, ou o meu dinheiro, ou as minhas posses, a nossa vida de louvor é para exaltar a Deus, que nos mantém vivos e que nos dá a promessa de vida eterna. Amém. Então, nessa história, a gente tira que Paulo estava preso, mas, ao mesmo tempo, estava livre. A condição espiritual dele era de liberdade. O carcereiro, ele estava livre, mas estava preso. A condição espiritual dele era de prisão. Né? E se o Filho nos libertou, verdadeiramente, nós somos livres. E aqui é o último tópico da lição, Rogério, fala sobre a arma que vence, né? E nos traz ali em Crônicas, né? Se você visse uma grande multidão se aproximando, qual seria a sua reação? O que aprendemos com a proposta, ou a resposta de Josafá, que está ali em Crônicas, capítulo 20, versículo 3 a 12, sobre como lidar com uma oposição esmagadora. Quando a gente lida com uma coisa dessa natureza, quando pessoas, né, vêm contra a gente com armas, com ódio, né, com todo tipo de coisa dessa natureza, qual deve ser, né, a nossa atitude, qual deve ser a nossa reação e como nós devemos lidar com essa situação, considerando essa história de Josafá. Josafá descobriu logo no começo que o louvor é uma arma poderosa. Então ele pensou, lembra aquela vez quando Josué não consultou a Deus e aceitou aqueles estrangeiros que vieram de longe, dizendo que vinham de longe, mas eram vizinhos? Se ele tivesse consultado a Deus, talvez não tivesse caído na armadilha deles. Então foi o que Josafá fez. Ele cantou e orou, e ainda comungou com Deus, perguntando a Deus como fazer. E ele chamou todo o povo para orar e jejuar. Nós temos armas poderosas para cada tipo de desafio. Tem uma arma para combater. Eu trabalho na área de toxicologia e nós temos mais de 5.000 tipos de drogas que podem intoxicar uma pessoa. Poucas delas têm um antídoto, mas para quase todas tem um tratamento. Quase todas. Temos 2 drogas que não têm. Mas o que acontece? Nós precisamos saber. Então, Josafá, quando viu aquela multidão, primeira coisa que ele viu, ele disse, eu não sou nada, eu sou débil, eu sou fraco, eu sou pequeno frente a isso. A segunda coisa que ele fez, buscou socorro em Deus. Então, nós devemos nos humilhar e ao olhar para a gente vai ver que a gente não é nada, que a gente não tem nada, que não tem poder nenhum. Então, a gente vai buscar socorro em Deus. Aí, quando eu clamo a Deus, mas eu não clamo e já vou. Ele ainda esperou a resposta de Deus. Então, eu vejo que eu sou débil, eu busco socorro, eu clamo a Deus e eu espero essa resposta de Deus. Por quê? Quando ele me responde, ele dá o planejamento, ele dá as ordens, ele dá o passo a passo, ele dá o guia. E ao me dar esse guia, aquelas ordens de Deus tornam fácil a minha batalha, porque eu não vou sozinho. Eu vou estar ali com Deus, que é grande, poderoso, criador, e que vai lutar por mim. Eu não preciso me sentir só. Então, aquela grande multidão que Josafá viu era muito pequena, quando ele comparou com o tamanho do Deus que ele tinha. Então, ele não precisava lutar sozinho. Ele sabia que Deus podia ficar com ele. Ele sabia que Deus... Então, ele falou para o povo, não se assustem, não fiquem com medo. Deus vai lutar conosco. E começaram a louvar, a orar, a jejuar e a adorar a Deus. Nisso, eles receberam o beabá, como fazer. E aquele coro grande
de louvor a Deus, fez com que as pessoas se sentissem fortalecidas. Eu não sei quantos de vocês sentem uma emoção grande quando escutam orquestras, bandas. Os dias quando começa a tocar uma banda, eu fico super emocionada, porque eu só quero imaginar como não vai ser o coro celestial na hora que a gente vai entrando na Canaã celestial. A música, ela toca no nosso lado mais sublime, dependendo da música, dependendo a quem estamos louvando, porque tem dois extremos, o louvor a Deus ou o não louvor a Deus. E quando eu louvo a Deus, quando eu oro, eu confio no poder de Deus, as coisas acontecem e fluem bem para mim e para os que estão ao meu redor, porque essa é a clave. Nós temos uma missão, não somente nos salvar. Jesus me ajuda, Jesus me guia, Jesus me salva. Tudo bem, isso é bom, mas eu tenho que sempre pensar que o meu testemunho pode trazer outras pessoas. Amém. Louvado seja Deus, né? E mais uma coisa, né? A batalha não é nossa, a batalha é de Deus, né? A gente tem que louvar, tem que acreditar no íntimo do coração que a batalha pertence a Deus, né? Nós seremos instrumento nas mãos de Deus para que nós possamos ganhar aquilo que Deus ele já realizou, aquilo que Deus já propôs, né? Na oração de Daniel, a gente compreende também, né, que antes de Daniel terminar a oração, Deus já tinha respondido. Gabriel já tinha chegado para ele e dado a resposta de Deus. Maravilha. Agora, concluindo a lição, quais os pontos que você destacariam para os nossos ouvintes que são importantes e relevantes nessa lição que você poderia concluir, se você tem alguma experiência dentro do seu trabalho que poderia nos trazer aqui para, né, esse momento final de reflexão? Veja bem, nós devemos educar para louvar. Nos educar, educar nossa família, educar nossa igreja. O louvor tem que ser algo grande. O louvor pessoal, o louvor familiar e o louvor congregacional quando vamos para a igreja. Primeiro, no nosso coração tem que ter esperança. Se nós estamos esperançosos, confiantes e com fé, o louvor flui pela boca, mas o meu coração tem que estar preparado. Eu não tenho como louvar a Deus sinceramente se o meu coração não está tocado. Então, eu tenho que louvar, falar a verdade, cantar a verdade. Eu tenho que ter esse assunto no dia a dia, no momento a momento. Eu quero contar uma história de uma criança. De manhã, ele foi tomando café nas carreiras, Alfredo, e a mãe disse, por que está comendo tão rápido, Alfredo? Ah, mamãe, eu quero ir para a casa do meu amiguinho João. Mas por que você quer? Você já foi antes de ontem, já foi ontem, chame ele para vir para cá. Eu queria ir para lá, mamãe, eu queria tanto ir para a casa do João. Mas, meu filho, aqui é sua casa, você pode trazer seu amiguinho aqui. Por que você quer ir para lá e não quer ficar aqui? É porque a casa de João é uma casa que canta. A mãe deixou o filho sair e ficou pensando, o que é uma casa que canta? Ela não entendia, porque ele falou, mamãe, olha lá, é uma casa que canta. A mãe fica fazendo as coisas em casa, cantando. A empregada está na cozinha fazendo as coisas, cantando. O pai, quando chega em casa, é assoviando. As cortinas abertas, o ar entrando, parece que o vento está assoviando também. É uma casa que canta. E ela ficou pensando nas palavras do filho. Um certo momento, ela disse, eu vou lá nessa casa, ver o que essa casa tem que canta. E quando ela chegou lá, realmente ela viu que era uma casa simples. Não tinha aquele sofá elegante que ela tinha na casa dela. Não tinha aquelas cortinas de cetim finas que tinha na casa dela. Eram cortinas muito simples e um sofá até bem usado, mas as cortinas abertas, realmente o sol entrando, o vento entrando, cantava. Ela escutou que a senhora cantava. Entrou um pouco na casa, a empregada estava lá dentro cantando, e os meninos estavam brincando de trenzinho, e eles cantavam como se o trenzinho cantasse. Ela então entendeu que o louvor, que o canto é parte da vida de uma pessoa quando o coração já está mudado. E ela entendeu porque que seu filho queria tanto ir para a casa de João. É porque ele tinha uma casa que canta. Como é nossa casa para as pessoas que moram ao nosso redor? O que eles escutam de nossa casa? Gritos, brigas ou música? Vamos manter a nossa casa uma casa de louvor, que não somente o nosso coração nem nossos lábios, mas as pessoas possam ver que a nossa casa canta, porque dentro dela vive pessoas que cantam, porque nós devemos educar o nosso coração a louvar a Deus por seu incomparável amor. Eu me lembro que quando nós fazíamos o nosso pôr do sol na sexta-feira, então meu esposo preparava e depois que Brenda cresceu, ela dirigia o culto e ela ficava feliz em dirigir. Quando nós dirigíamos, sempre botava 1, 2 músicas, oração, aquela coisa mais ou menos tradicional.
E ela cantava um, e esse outro, e esse outro. E às vezes ela cantava 15 hinos. E a gente vai cantando, porque eu quero cantar mais. Hoje a gente tem tempo, hoje a gente pode. E queria cantar, cantar e cantar. Ela dormia com música, ela comia com música, ela brincava com música. E hoje ela casou com um músico. Eita, coisa boa, Que ela né? gosta de A vida música. dela é uma canção, né? A vida dela é uma canção. E a música realmente deve ser algo nobre em nossa vida. Mas o louvor em adoração a Deus. Muito cuidado com as outras músicas. Ok, muito obrigado, Rogério, pela brilhante participação. Não poderia ser diferente. A do pastor Brito foi excelente também, a sua também muito boa, que contribui bastante para o nosso crescimento espiritual. Eu gostaria de pedir a você que faça oração e depois você pode fazer a sua fala final, se despedindo do nosso querido público. Vamos agora à oração, por gentileza? Pode fazer agora? Oremos. Senhor Deus e Pai, nós acreditamos, Senhor, que Tu enviaste o Teu Filho para morrer por nós, que Teu amor incondicional, o Teu poder, pode mudar a nossa vida, para que nossa vida possa transformar outras vidas, e que Teu Santo Espírito, Senhor, possa encontrar um lugar bem especial no nosso coração, e assim nossos lábios podem, então, sempre louvar e adorar a Ti. Por favor, Senhor Deus, ser com cada um de nós, ser com os nossos familiares, ser com os nossos vizinhos. Por favor, ajuda aquelas pessoas que ainda não se decidiram por Ti, para que possam fazê-lo antes que seja muito tarde. Dá-nos fé, poder e louvor a Ti cada dia, para que Tu possas, Senhor, voltar logo e nos levar a morar contigo eternamente. Guarda-nos e protege-nos de todo mal. No doce e santo nome de Jesus é que te imploramos. Amém. Amém. Ok, Rogério, muito obrigado por participar. Suas palavras finais, sua saudação para o nosso público. Eu estou muito agradecida, queridos irmãos, que Deus possa nos ajudar e não esquecer que Deus nos dá luz. E essa luz deve irradiar raios nas pessoas que estão ao nosso redor. Que essa luz é uma luz eterna e que nós possamos ser também raios eternos. Cada vida, quando nós buscamos a Deus, Ele nos dá poder e a nossa fé pode ser suficiente a encontrar bênção, herança imortal e riquezas imperecíveis. Que Deus nos abençoe, que nos ajude sempre a estar com a luz dos céus. Ok, muito obrigado, Rogério. Um abraço, pastor Brito, e que Deus continue abençoando o ministério de vocês. E a você, meu querido amigo, minha querida amiga que está em casa, nosso abraço, nossa saudação e que Deus continue nos abençoando sempre. Até logo.